Aê! Olá! Oi, Ana. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Olha só, eu sei que nós fizemos uma constelação online, isso? Sim, sim, E semana como você passada. ficou? Como foi para você a constelação online? Eu fiquei bem pensativa. Eu passei uma semana tendo insights, assim, o tempo todo. Foi muito bom. E muita coisa fez muito sentido e muita coisa eu repensei também. Muita coisa mesmo. E eu sempre falo para as pessoas, né, que a constelação ela não acontece assim, pá, você faz a constelação é na hora. Não, ela vai reverberando e durante a semana a gente tem vários insights do que pode ter acontecido ou um olhar diferente, né, para as nossas questões, para aquele tema, inclusive, né? Sim. E eu fiquei muito assim, muito curiosa, com vontade de contar para todo mundo como é que tinha sido e segurando para esperar o processo acontecer. E realmente, não contar faz diferença. Faz parte, não faz? Eu sempre falo, não conta, segura um pouquinho, porque até acomodar aqui dentro. Depois que acomoda, a gente já conta até uma outra história, a gente conta até de uma outra forma, né? Faz todo sentido. Sim. Certo. E hoje, o que você gostaria de perguntar, ou esclarecer, ou conversar? Então, Ana, o que que eu vejo, né? Que assim, a gente chegou a alguns lugares na constelação, né? Tipo, a gente trabalhou o dinheiro, né? E foi até uma questão da live de ontem que eu também estava assistindo. E quando a gente chega assim com essas questões do dinheiro pra gente, né? A gente já sabe qual é o problema, onde pegou, né? Como é que a gente trabalha daqui por diante, né? Depois que você já teve aquele entendimento, como fazer para você ter um redirecionamento desse processo, sabe? Saber como agir, né? Depois disso. Porque Tá, demora até você aceitar certos processos. tá. Então vamos lá para o pessoal que não sabe o que aconteceu acerca do dinheiro com você. O que Uhum. realmente você significou sobre o dinheiro, né? Que vai fazer Uhum. diferença. Explica um pouquinho o Sim. que aconteceu. Eu percebia que eu tinha várias profissões, que me dava bem nas profissões em que eu fazia, né? Gostava do que eu estava fazendo, só que eu sentia que financeiramente eu não recebia esse retorno, né? Eu não era bem próspera financeiramente, né? E eu me sentia parada, né? Empacada nesse processo. E aí foi quando eu resolvi fazer a constelação para poder entender o porquê que o dinheiro era uma questão para mim que me paralisava, né? E aí você começou a entender qual é a dinâmica por trás disso. Porque você tinha várias profissões, eu me lembro, fazia várias coisas, gostava de todas as coisas que você fazia, mas o Sim. dinheiro ele não entrava, ele não tinha um bom fluxo. Seria isso? Isso. Aí eu percebi o quanto que, pelo menos a princípio, no primeiro momento, eu repetia os padrões, né, da minha família, do meu pai, eu repetia muitos padrões, e o quanto a ideia de ser bem-sucedida financeiramente era como se eu não pertencesse, né, não pertencesse à minha família, e aí eu queria pertencer, e o fato de eu querer pertencer fazia com que eu me auto-sabotasse até, de certa forma, né, nessa questão. Então a questão é pertencimento que saiu na constelação, né? Eu Sim. não consigo fazer porque na ordem do pertencimento eu sou diferente. Né? Ontem à noite também eu falei de uma live, ontem à noite teve uma live, né, o que tem por trás do dinheiro, e eu falei sobre o pertencimento, que o pertencimento é existe a boa e a má consciência, né? Então, quando a gente fala boa e má consciência, se a gente for no julgamento, na interpretação disso, a gente vai se confundir. Porque o que é a boa consciência? A boa consciência é quando eu faço igual ao meu sistema. Quando eu estou repetindo algo do meu sistema, eu estou na boa consciência. Eu não sinto culpa, eu vou de uma forma natural. Só que a boa consciência, às vezes, é uma escassez. A boa consciência, às vezes, é um bloqueio do tipo, rico é arrogante, rico não é boa gente, né? Uma crença que a crença também é sistêmica, né? Também tem muita coisa do meu sistema. Ou até uma memória de perda, uma memória financeira não muito legal, alguém morreu, alguém matou alguém por questões financeiras, né? Mas, mesmo assim, eu estou na boa consciência. E a má consciência é quando eu faço diferente. É quando eu olho e falo assim, não, eu não quero isso para minha vida.
Ah, não, isso daqui não tá certo, né? Então, aí eu tô na má consciência do meu sistema, eu tô na má consciência de acreditar que eu posso ser diferente, que eu posso fazer algo diferente. E aí, a pergunta que você me faz, muitas pessoas fazem, sabe? Ai, tipo, Ana, e agora, né? Eu vou, já entendi. Ah, ok, eu tô na má consciência, né? Porque eu realmente quero ganhar mais dinheiro que a minha família, ou eu realmente quero prosperar, né? Eu também, Ana, eu estive na má consciência há muito tempo. E eu posso dizer que a culpa por não pertencer, ela aprisiona, sabe? Ela segura. Quando a gente está na culpa de forma inconsciente, na culpa de querer ser diferente, de querer fazer diferente, é como se a gente não saísse do lugar, a gente realmente estagnasse. Porque o Bert mesmo explica isso na constelação familiar, né? Que a ordem do pertencimento, muitas vezes a gente prefere morrer do que não pertencer a esse sistema. Então, realmente, há algo internamente. Como que a gente pode mudar isso? Ana, pelo amor de Deus, eu vou morrer pobre. Então, como que a gente muda, Mariana? A primeira coisa é a gente olhar para trás, olhar para todo o nosso sistema. Dizer um sim, bem grande, um sim, bem recheado, sim. Sim para tudo que foi. Sim, do jeito que foi. Né? Então, quando eu digo um sim, sim para a escassez do meu sistema, sim para os prejuízos do meu sistema, as memórias que não foram boas, sim. Quando eu entro nesse sim, eu primeiro dou um sim ao fluxo da vida. Por quê? Porque eu vim desse sistema, entende? É como uma árvore que dá um fruto. Eu sou fruto dessa árvore. Pode o fruto dizer, oh, essa árvore não é boa? Porque quando o fruto diz, essa árvore não é boa, eu estou dizendo, então, eu não sou bom, porque eu Eu não não sou venho de bom. uma árvore boa, não é? Então, quando eu digo sim, essa árvore é muito boa. Essa árvore dá frutos muito bons. Então, eu estou dizendo um sim ao meu sistema, né? Então, eu saio do julgamento de certo e errado. Eu saio do julgamento de isso não é bom, isso eu não quero para minha vida. Só de sair desse julgamento, eu começo, então, a fluir dentro do meu sistema, na memória do meu sistema. Então, o nosso sistema, você imagina seus antepassados na sua frente, tá? Pai, mãe. Imagina que cada um, por exemplo, na sua mãe, tem o pai e a mãe dela, seus avós, bisavós. Então, tem uma linha que segue para trás da mãe. Tem uma outra linha que segue para trás do pai. Então, avô, avó, bisavó, tataravó, tataravô também, os homens também. Quando a gente coloca essa linha na nossa frente, você imagina muitas pessoas, muitas mesmo, porque a gente repete e não tem geração. Então a gente vai para trás até uma geração que eu nunca ouvi falar. Quando eu olho para isso, e qualquer julgamento que eu tenho, eu estou indo contra essa multidão de pessoas. Eu estou indo contra a maré. Então, quando eu olho qualquer coisa e digo, isso não é bom para mim, isso está errado, eu estou indo contra. Como que eu faço para não ir contra, para olhar para o outro lado e abrir? Então, eu me coloco junto deles. Você imagina uma tropa de soldados, né? Se eu vou contra essa tropa de soldados sozinha, o que, que acontece? Vai ser Morri, eu vou morrer derrubada. sozinha. Se eu me coloco junto com os soldados para ir para frente, do jeito que for, eu não tenho muito mais força? É Sim. disso que eu estou falando, dessa força que eu estou falando, força sistêmica. A força que vem do seu sistema é quando eu digo um sim e eu vou junto com eles. O que acontece é que na minha frente é amplo. Na minha frente não tem julgamento, não tem certo e errado. Então, assim como os soldados, quando eles vão invadir, cada um vai para um lado, cada um vai se esconder de uma forma, de um jeito. Entende o que é isso? Então, quer dizer que se eu olhar para frente, eu tenho infinitas possibilidades. Eu tenho infinitas formas de fazer. Só que eu não estou mais lutando contra essa forma. Entende? Eu também não estou me sentindo a melhor. Eu sou um deles. Eu sou um soldado invadindo ali um campo igual, no mesmo treinamento, com os mesmos recursos. O que acontece é que eu vejo mais possibilidades à minha frente do que ficar lutando
contra aqueles soldados que tudo que eles aprenderam, porque tudo que eles aprenderam é válido, né? Tudo que eles aprenderam, eu aprendi também. Mas não significa que nessa batalha da vida, né, simplificando, eu tenho que negar, não, eu sou um soldado igual. Significa que eu tenho mais possibilidades, sabe? Que eu vejo o mundo de uma outra forma. Então, ontem mesmo, até li um capítulo do livro do Bert, quando ele fala do julgamento, Mariana. Quando ele diz que o julgamento nos aprisiona, sabe? O julgamento de certo e errado. Não aprisiona só a gente olhar para o sistema, mas nos aprisiona para conseguir o novo. E o novo é sim uma vida de abundância para esse sistema. É o novo, né? O novo é uma vida diferenciada. Então, quando eu saio totalmente do julgamento, é como se eu abrisse as portas para fazer diferente. Mas a culpa de não pertencer, ela permanece. Há algo lá dentro que diz assim, será que eu estou certa? Será que eu estou fazendo o negócio direito? Sabe? Sempre tem esse pontinho. Até que você aprenda a aceitar também. Aceitar que isso faz parte, que isso é diferente. Quando você aceita isso, essa culpa, aí começa a vir um monte de gente, um monte de ancestral, dizendo assim, ó, se ela conseguiu, eu também posso. Se ela foi, eu também vou. Então é como se a gente abrisse um novo portal para esse sistema, e aí eu não estou mais sozinha. Eu começo a trazer pessoas que pensavam de uma forma escassa junto comigo. Faz sentido para você? Faz. Ouvir você falando, veio mais a questão que também, quando a gente faz o movimento de fazer um pouco diferente, eu sinto muito o medo, né? O medo de você, como se ele fosse assim, ai meu Deus, será que você vai dar conta? Será que você não está querendo ser diferente demais do seu sistema, do seu processo? Isso chega a dar um pavorzinho. Essa semana, quando eu estava pensando na constelação, ai, será que eu dou conta? É melhor deixar do jeito que tá, o que é que eu estou mexendo nisso? Ó, mas isso tem uma outra dinâmica por trás, né? Por exemplo, né? Quando você olha a sua mãe, e você vê sucesso nela, e você vê uma pessoa que me fez com muito sucesso e que me entregou tudo que ela tinha para me entregar. Então, olha como muda, né? Eu venho de uma árvore de sucesso. Eu venho de uma árvore frutífera. Não tem como dar errado. Você vê o medo que eu sinto, às vezes, é insegurança. Essa insegurança vem por uma conexão baixa com a mãe, por uma conexão ainda superficial, entende? Porque se eu chegar no ponto de gratidão com a minha mãe, se eu chegar e disser, meu Deus, ela me deu tudo. E esse tudo não é carinho, colo, roupas, não. Esse tudo é a vida. Então, se ela me deu a vida, ela me deu tudo, tudo que eu precisava. Né? Ontem eu expliquei, vou explicar de novo para o pessoal da manhã, que às vezes não é o pessoal noturno. Imagina a mãe terra, né? Vem o pai, céu, planta a sementinha, mãe terra. A mãe terra, ela dá todos os nutrientes, todas as vitaminas. Você percebe que a gente forma dentro da terra, a gente forma dentro do útero, né? E a sementinha forma ali dentro da terra. Então, a terra não deu tudo para formar essa sementinha, ela virar uma árvore? A Sim. mãe deu tudo. A mãe deu tudo até dar a luz. Então, ela deu a vida. Ela já deu tudo, ela não precisa dar mais nada. Mas aí a gente fica presa a isso. Ah, mas ela não me deu atenção. Ah, mas trabalhou demais. Ah, mas ela isso, ela aquilo. Não me ensinou aquilo, não me botou na escola X. Entende? Como a gente ainda está nadando contra o sistema. Porque, primeiro, a minha mãe vem desse sistema. Então, só o fato de eu disser qualquer coisa da minha mãe, eu já estou indo para o lado errado. Né? Quando eu deveria dizer, a minha mãe, com tudo que veio desse sistema, com tudo que ela aprendeu, ela me deu muito mais. Quer dizer, eu sou uma pessoa extremamente abençoada de ter o que minha mãe não teve. E é certo que a gente tem o que a nossa mãe não teve. É muito certo. Porque eles querem dar a gente aquilo que eles não tiveram. Então, às vezes a minha mãe apanhou horrores do pai. Às vezes minha mãe, ela viveu uma vida de fome. E aí eu não vivi essa vida de fome. Quer dizer, eu ganhei muito mais que ela. E ela, por ter me criado assim,
é um sucesso de mãe. É ou não é? Então, Sim, se eu com mudo certeza. o meu olhar, a minha visão, para aquela que me deu a vida, para a árvore, que é a mãe que me deu a vida, eu mudo a visão de mundo. Fala sério. Se eu vim de uma pessoa de sucesso e filho de peixe, peixinho é, eu só posso dar o quê? Sucesso. Uma pessoa de sucesso. Sucesso. Uhum. Não diminui o medo? Quando a gente sabe que tem ali uma força por trás? Por exemplo, ó, Sim. pode fazer um exercício, Mariana. Pensa em algo que você quer. Qualquer coisa. Fala para mim, Ana, eu tenho isso, mas eu tenho medo. Algo que você quer e tem receio. Pensa aí. Que eu quero e tenho receio. Uhum. Eu quero fazer isso, mas eu tenho certo receio. Pensa. Eu quero morar sozinha. Eu quero morar sozinha. E você tem um certo medo. Sim. Isso. Agora, assim, ó, imagina você numa casa morando sozinha. Imagina você abrindo a porta e entrando nessa casa sozinha. Isso. Sente o medo? Um pouco. Isso. Agora imagina você abrindo a porta, só que atrás de você tem a mão da sua mãe de um lado e a mão do seu pai atrás de você. Imagina essa cena. Os dois com a mão atrás, te abençoando, e você abrindo a porta da casa sozinha. O que acontece? Eu me sinto mais segura, né? Chega, eu fiquei com vontade de chorar. Apareceu o medo? Não. Sumiu o medo? Exatamente. Quando eu estou em conexão e eu sei que há a bênção do meu pai, eu sei que há a bênção da minha mãe, eu vou para frente. Eu faço tudo, eu faço qualquer coisa, né? Então, eu junto deles, eu acreditando que eu tenho a força deles, eu olho para frente e me sinto segura para fazer o novo, para fazer o diferente, né? Então, é isso que a gente faz. Eu me sinto, eu percebo muito que a gente passa a vida sem querer ou querendo, né? Querendo a aprovação dos pais, né? E parece que é essa sensação, né? De quando você se sente aprovado, né? É isso mesmo. Agora, assim, ó, é claro que os pais. Ô, gente, tem uma pessoa reclamando do áudio. Tá ruim para você, Mariana? Não, pra O mim eu tô áudio? escutando normal. Tá bom? Deixa eu vou colocar o fone aqui, ó. Só para. Peraí. Pessoal, ouvir melhor. Vamos ver se fica melhor. Melhor. Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? É porque daí sai o barulho externo aqui. Então tá. Quando eu me sinto segura, você falou o quê? Desculpa, eu me perdi. Ah, A não, eu tava última, a falando assim última que a palavra. gente passa muito tempo tentando ser aprovado, né, pelos pais. E aí a gente parece que a gente quer estar sempre recebendo a bênção deles, e de forma consciente ou inconsciente, né? E aí você falou tudo. Olha só, como eu quero a aprovação dos meus pais, eu quero também a aprovação da sociedade. Eu quero também a aprovação de todo mundo. Quando a gente fala assim, o que os outros vão pensar? Quem são os outros? Os Principalmente a minha outros, família. no fundo, é a minha família, né? Então, eu fico com medo de me expor. Tipo, tem gente que fala assim, ai, Ana, queria tanto fazer um canal, ai, Ana, queria tanto falar, assim, eu sei tanta coisa, eu queria montar isso. Mas aí eu fico pensando, ai, que vergonha, ai, eu não sei isso. Mas que vergonha de quem? Né? Quem que vai julgar você? Quem que vai dizer, você, os próprios, quem é da família, quem é mais íntimo? Sim, Porque as pessoas que são mais longe, elas não vão falar isso, né? Elas vão agradecer que você está passando um conhecimento. Mas aqueles mais próximos, eles vão sim ver algo diferente em você, né? Então, sim. sempre quando você for fazer qualquer coisa, Mariana, coloca essa cena de seu pai e da sua mãe nas costas. Coloca essa cena deles abençoando, sabe? Olha, vai, filha, eu abençoo aquilo que você precisa, aquilo que você quer fazer. E aí você começa a imaginar, a fazer, né? Fica uma coisa mais segura, você se sente mais segura. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido, né? É isso. Tem mais alguma pergunta que eu posso te ajudar? Quando fala que o pai é o nosso olhar para o mundo, né? A forma como que a gente vê o mundo. E quando o nosso pai não olha para o mundo como a gente talvez gostaria de que a gente olhasse mesmo. E a gente
o padrão dele, né? De não olhar para o mundo Ai, dessa forma. falhou. Oi? Só repete a pergunta, Mariana, por favor. É, quando a gente percebe que o nosso pai é nosso olhar para o mundo, né? Nossa forma de ver o mundo. E quando o nosso pai, nessa forma de olhar para o mundo, é uma visão em que ele não consegue olhar tão longe. E a gente repete esse padrão dele. Existe uma forma da gente trabalhar isso? Então, ó, igual a mãe, né? Eu tô olhando para o pai e eu falo assim: ah, o meu pai, ele não olha tão longe, ele não vai tão longe. Se a gente parar para pensar, ele foi longe sim. Ele foi mais longe que o pai dele, porque é assim a ordem natural da vida. Se eu paro e lembro do meu avô, eu sei que o meu pai, ele foi mais para frente que o meu avô. Quer dizer, ele pensou mais longe que o meu avô, que é o pai dele. É ou não é? Faz sentido isso para você? Falhou um pouquinho, eu não consegui escutar a última parte que você estava falando. Então, eu disse que o pai, o seu pai, ele foi mais longe porque ele Sim. foi mais longe que o pai dele. Uhum. Ele foi É mais a mesma longe. dinâmica, né? Da mãe? Isso, é a mesma dinâmica. O que acontece no pai é que não há essa conexão profunda. Tem que chegar no ponto de gratidão também. Não é de outra forma. Porém, o pai, como a gente tem muita fidelidade à mãe, né, de 0 a 7 anos, a gente está no campo da mãe, sabe? Tudo que a gente sente está muito relacionado ainda à mãe, porque ainda a gente está naquele desapego, naquele saindo de dentro da mãe até 7 anos. De 7 a 14 é o pai. Então, sim, o pai ele vem depois, né? Apesar de ele ter vindo primeiro, porque se não fosse ele colocar a sementinha, eu não estaria aqui, né? Então, ele vem primeiro e depois que eu nasci, ele vem depois. Então, olha só o que muitas vezes acontece. Não há autorização da mãe para honrar o pai. Por exemplo, se a mãe, quando você era pequena, ela julgou o pai, se a mãe olhou e falou assim: poxa, ele não me ajuda em nada. Poxa, ele não é um bom pai. Ele, olha o que ele está fazendo, né? Ela não precisa dizer com palavras, mas ela sentia isso, né? Ela sentia que realmente, ai, não tem uma ajuda, porque ele não vai me ajudar. Ele tem alguma coisa. E aí, o que acontece com essa criança? Essa criança vai sentir a mesma coisa. Eu não posso confiar nele. A mamãe disse que não é bom eu confiar no papai, que ele não vai nos ajudar, que ele é fraco. A mamãe falou, se a mamãe falou, a criança, né? É porque ela tá certa. Ela é a mulher que me cuida, que me protege. Então, a gente fica com esse sentimento, além de ser um sentimento de que eu não posso confiar nele, olha o que isso acarreta na minha vida, Mariana. Eu não confio no masculino, então é um ponto de não me entregar a um relacionamento total, porque eu não confio nele. Outra coisa que acarreta na minha vida é isso, sem culpar ninguém, né? Porque não estamos aqui para pôr culpa, mas para o significado que essa criança deu, né? Outra coisa de não confiar no masculino é deixar aflorar em mim, que sou feminino, um lado masculino mais aguçado. Então, quer dizer que eu começo a fazer coisas do masculino porque eu não confio que um homem pode chegar e fazer por mim. Então, muitas vezes eu sou uma mulher masculinizada. Não estou dizendo de ser lésbica, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu gosto de fazer. Eu, Ana, antes eu fazia muitas coisas do masculino. Eu pregava quadro, eu consertava chuveiro, eu cortava as coisas, eu tinha furadeira. Por quê? Porque eu tinha realmente um lado masculino mais aflorado. Porque se eu signifiquei, meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, que eu não vou ter masculino para me cuidar, cadê o meu masculino? Ele foi embora, ele sumiu. Quer dizer que se eu não me mexer, Ninguém vai que fazer. é. Só que quando eu me dou conta, eu também não permito que ninguém cuide de mim. Que ninguém se aproxime para cuidar, para me dar aquilo que o masculino dá, um aconchego, olha, você é especial para mim. Eu não permito que as pessoas façam isso, né? Sem contar, sim, a visão de mundo. Eu não confio no mundo, eu não confio no externo, eu não confio que eu posso ir além. Tudo isso é conexão com o masculino.
É Então, como se se eu fosse não... pesado estar num lugar que não é o meu, né? Porque você acaba assumindo o papel do masculino e eu pelo menos sinto isso, né? E com o decorrer do tempo isso era pesado. Eu não queria ter esse lugar de assumir todas as coisas. Eu queria que alguém assumisse para mim, mas eu não deixava ninguém assumir, né? É, isso mesmo, eu queria que alguém assumisse para mim, mas eu não abria esse espaço. Então, às vezes, até a pessoa reclama que não encontra um relacionamento. Ana, eu não consigo parar com ninguém, mas você abre espaço para o masculino? Ou, às vezes, o masculino vai fazer alguma coisa e você fala assim, ah, deixa que eu faço. Ou tem gente que fala assim, ó, ah, se é para fazer isso, se é para o masculino me dar isso, pode deixar que eu conquisto sozinha. Meu Deus. Então, pode deixar que eu conquiste sozinha, o que que vai acontecer? Eu vou Tá sozinho. eu mesmo fazer e ficar sozinha de novo, né? Então, essa é a confiança, muitas vezes, que a gente não confia no masculino. Ana, como que eu posso conectar ao pai, né? Como que a gente pode ter uma relação estreita com o pai? Sabe por quê? Porque se não há autorização da mãe, a mãe também não vai falar. A mãe vai falar assim: imagina, não tem nada contra seu pai. Imagina, claro que você pode se conectar a ele. Aí a gente abre uma constelação, Mariana, coloca a mãe e o pai. A mãe olha assim, aí a menina, a pessoa, o cliente vai se aproximar do pai, a mãe, né? Então, significa que não há uma autorização interna, uma autorização de coração da mãe. Porque a mãe mesmo, ela fala assim, ó, se ele fez isso para mim, você vai amar ele mesmo, É né? como se Ele você não não foi, estivesse sendo honrar ela, né? Como se você não honrasse ela, né? No caso, tá se você traindo tá ela. isso, traindo esse sentimento. Exatamente, exatamente. E o sentimento é esse mesmo, é como que eu posso trair a minha mãe? Como o filho tem muita fidelidade à mãe, ele não vai querer trair a mãe, né? E aí sim, ele entra nessa dinâmica de, então é melhor eu excluir o pai, então é melhor eu não me conectar ao pai. E aí, se eu não me conecto ao pai, eu também não me conecto ao mundo, né? Há uma desistência aí. Agora, eu posso fazer em forma de meditação, eu posso fazer em forma de âncoras, né? Que é colocar um objeto e pedir para a mãe essa autorização. Então, eu pedir essa autorização é eu dizer para a mãe, por favor, me abençoe, tá? Se eu puder amar o meu pai tanto quanto eu amo você. Quer dizer, eu não vou amar mais nem menos. E tem uma outra frase que é muito bem dita quando eu percebo nas constelações que dissolve muito quando a gente diz assim, ó, ele é o meu pai, ele não é o seu pai. Porque essa mãe, olha só, ela já exclui o masculino desde o pai dela. Porque hoje você não exclui o seu pai e você não está excluindo o seu parceiro? Você não está falando, ah, esse parceiro? Ah, desse jeito? Quer dizer, já há uma exclusão do masculino. Então, quando a mãe está fazendo isso, internamente já há uma exclusão do masculino. Mas que masculino? Meu pai? Não, ela começa com o pai dela. Então, quando a gente diz para a mãe, em forma de meditação, ou até presencial, se é uma mãe que tem muita conversa aberta, né? A gente pode dizer, mãe, ele é o meu pai. Ele tem que dar a mim, não a você. Porque às vezes a revolta da mãe é porque ela cobra dele, do marido, tudo que ela gostaria que o pai dela fizesse. Como ele não faz aquilo que o pai dela também não fez, ele fala, ela diz: "Ah, olha só, né? Não quero, não serve, não é bom, é ou não é?" Sim, e às vezes não é nem o que não dá, por ser diferente, né? Por o pai dar uma coisa e o marido dar outra, né? A sensação é de tipo assim, eu queria que você desse o mesmo que o meu pai dá, né? No caso, Eu consciente? queria que você desse o mesmo. O mesmo, se ela tem uma boa conexão com o pai, sim. Se ela tiver casadinha com o pai, ela diz: Você não é bom o suficiente para mim. Uhum, Porque se ela tiver casadinha, se ela for a filhinha do papai, a dinâmica é o contrário. Tipo, eu já tenho o uhum, homem da minha vida, a filhinha do papai. entendi. Daí ela não abre espaço para esse homem fazer algo. Olha que loucura, né? Se a gente está de mal do pai, a gente leva na vida. Se a gente está muito de bem do pai, a gente leva na vida. Então, então vamos para a linha do equilíbrio, né? Nem ser a filhinha do papai e nem ter pai, né? Para a gente Sim. fluir na vida.
A verdade é uma só, Mariana. A verdade é que a gente sai do julgamento. Quando eu saio do julgamento do que é certo, do que é errado, eu consigo fluir melhor na vida, com as coisas da vida, né? Então, nem é bom, nem é ruim, né? É o meu pai, deveria ser assim, né? Ele é o meu pai, ela é a minha mãe e ponto. Sem julgar se ela foi boa, se ela foi ruim, o que que ela tem, o que que ele tem. São os portais que eu escolhi para entrar na Terra, pai e mãe. Os dois formam um portal e eu venho através deles aqui para o mundo, né? Então há um contrato de que eu vinha através deles e aqui eu estou. E aí, nesse contrato de que eu fiz com meu pai e com a minha mãe, quando eu estou em julgamento contra algum deles, eu estou dizendo: ah, esse serviço que eu contratei não é bom. Vocês não cumpriram o contrato, mas qual era o contrato? O contrato era nascer, era vir para o mundo. Esse é o contrato. Então eles cumpriram o contrato? Sim. Então, o contrato foi cumprido. Então eles são os pais certos para mim, porque eles me trouxeram a vida. Não faz sentido? Muito sentido. Muito E se a sentido. gente olha dessa forma, se a gente olha com esse olhar, né, agradecendo por eles terem nos dado a vida, a gente flui na vida. A gente leva a vida com mais leveza, né? Claro, Mariana, que a gente tem que trabalhar algumas crenças, né? Eu sempre falo, tem constelação? Tem memória? Tem campo de memória? Tem, só que as nossas crenças vêm do sistema. Quer dizer que se eu fui programada quando eu era pequeno, se existe uma programação que eu criei aqui de 0 a 5 anos, eu ainda estou vivendo nessa programação se eu não reprogramei. Né? Então tem muito vídeo no meu canal, lá no YouTube, que fala, né? Como que eu posso desprogramar? Como que eu posso mudar essa programação que está aqui internamente? Porque daí, devagarzinho, cada coisa a gente vai desprogramando, a gente vai colocando uma nova programação. Então, se a mamãe não gostava do papai, se antes era assim e eu programei dessa forma, agora eu posso reprogramar que o homem é bom, o homem cuida da mulher. Eu me permito ser cuidada por um homem, sim, né, para arrumar um novo relacionamento. E aí eu fluo também no dinheiro, né? Não se trata de eu trabalhar demais ou ter vários trabalhos. Se trata de eu fluir bem em um trabalho. Eu, Ana, só constelo. Eu só trabalho com constelação, né? Eu não tenho outras técnicas, outras coisas. Não, eu vivo de constelação. Então, não se trata de eu fazer várias coisas. Às vezes eu vejo terapeutas se dividindo em dezenas de coisas, né? Não é certo nem errado, não estou no julgamento. Mas às vezes é um trabalho a mais que a pessoa tem. Então, se você fizer uma coisa bem feita e entender que você pode fluir naquela coisa, você se especializa cada vez mais naquilo que você faz. Então, tudo que eu vou ler a respeito de constelação, tudo que eu faço, eu vou casar com constelação, né? Toda a minha vida ela está voltada à constelação. Tanto é que tomar um café comigo hoje, almoçar comigo, eu tenho até pena da pessoa, é quase uma terapia. Mas eu já cansei de almoçar com a pessoa e ela sair chorando e falar, ai meu Deus, não era essa a intenção. Mas essa questão de você, desculpa, acho que eles até estão perguntando mil coisas, né? Imagina, pode falar. Essa questão de você querer várias coisas, porque eu sinto a necessidade dentro de mim de ser uma especialista em alguma coisa, porque eu vejo que eu me interesso por muitas coisas, mas não aprofundo em nada. Isso tem alguma relação do meu medo, do meu não ir por a vida? Eu cheguei a pensar isso, né? Então, quando a gente não sente segurança em uma coisa, a gente vai trocando. A gente vai trocando, porque a gente atribui, então, aquela coisa, atribui, então, aquele trabalho, aquele serviço que eu estou fazendo. E não, né? Porque se eu pegar e eu confio, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse negócio dar certo. Quer dizer, é uma coisa que você está fazendo dar certo. Eu realmente vou focar nisso daqui. Agora, eu olho e falo, ai, será isso? Será mesmo? Daí eu abro espaço para uma outra coisa entrar. Eu falo, talvez isso e isso, vai. Talvez isso e isso. Né? Você vê como que é?
Agora, se eu olhar e falar assim, não, primeiro eu preciso ver que isso dá certo. Por exemplo, eu olho uma pessoa que constela e falo assim, meu, aquela pessoa vive de constelação. Então, eu posso viver de constelação, porque existem pessoas que vivem disso. Aquela pessoa vive de costura e ela vive bem de costura. Ou seja, eu posso viver de costura. Então, quando eu olho alguma profissão e vejo alguém dando certo naquela profissão, que bom, porque eu também posso fazer dar certo. O que que eu preciso, né? Por exemplo, quando eu comecei a constelar, né? Porque é novo para mim, eu não sabia. E outra, eu larguei um trabalho fixo de carteira assinada para trabalhar com constelação. E o salário não era baixo, não, viu? Eu trabalhava numa multinacional de cosmético, era gerente de setor nessa multinacional e eu ganhava super bem. Daí eu falei, não, não é o que eu quero. Eu pensei, se eu me matar de trabalhar, para mim, do jeito que eu me mato de trabalhar aqui, tô rica? Tô rica, É né? verdade. Enfim, mas aí eu comecei a formar grupos de constelação. E esses grupos, eles aconteciam sábado e domingo, final de semana. E daí eu tirava em torno de 1.500 por final de semana. Só que esse final de semana era uma vez no mês. Porque daí eu juntava todo mundo, né? E uma pessoa organizava e tirava uma vez no mês. O que que eu pensei? Eu falei, meu Deus, esse final de semana tem que virar 4 finais de semana. Eu tenho que trabalhar os 4 finais de semana para tirar mais ou menos a renda que eu tiro aqui nesse trabalho, né? Então, qual é o meu foco? O meu foco é fazer esses 4 finais de semana darem certo. Então, eu preciso de trabalhar em outros lugares, com outras pessoas que organizam. Então, é isso que eu vou fazer. E deu certo, menina. Deu tão certo eu trabalhar esses 4 finais de semana que eu não tinha mais final de semana livre. E aí, Não. teve uma hora que eu falei assim, eu preciso de um final de semana, né? Porque trabalhar todo final de semana, então vamos mudar isso, né? E aí, depois veio os cursos, veio as coisas. Então, o que eu posso dizer é que hoje eu ganho muito, muito mais do que a empresa que eu trabalhava, né? Mas por quê? Porque eu realmente acreditei, coloquei foco. E tem mais uma coisa, eu não tinha outra renda, então eu tinha que fazer dar certo, Sim, né? Eu não tinha uma mãe, um pai, uma pessoa para me ajudar caso não desse certo. Esse é o ponto, né? Eu vou sim, ter que fazer dar certo. E aí a gente faz. é verdade. E é isso. Nossa, muito obrigada, Ana. Eu amei, amei, amei. Estou super ansiosa para poder fazer seu curso. Tudo que você tem, eu estou assistindo, vendo e Ai, está que sendo uma linda! transformação incrível. Que Obrigada. legal! Seja muito bem-vinda. Vem fazer o curso, sim. Já se inscreve no curso para dar certo. Já diz, ó, esse curso eu vou fazer, tá na minha lista, né? O curso de julho, por exemplo, que a gente dá aqui no Sul. Você é daqui do Sul? Não, sou de Brasília. Ah, então você vai fazer curso em Brasília, né? Tem agora no Carnaval, né? Se você não fizer esse da semana do Carnaval, que eu vou estar aí, né? Você pode ir lá ver assistir uma constelação, porque lá a gente faz bastante constelação também, Sim, em Brasília. Vai lá assistir, me conhecer. Você pode já se inscrever para o de setembro, que é legal, na legal. semana de 7 de setembro. E já coloca como meta e já fala, bom, na semana de 7 de setembro, eu tô lá nesse curso com a Ana. Maravilha, vou Tá colocar bom? então. Ai, Mariana, Obrigada, Ana. gratidão. Bom dia para você, uma boa Obrigada. semana. Espero realmente ter te ajudado, esclarecido algumas coisas, que a intenção é essa mesmo. Sim. Conta comigo se precisar de alguma coisa, de alguma pergunta, alguma questão. Fico disponível nas redes sociais, tá bom? Aí, obrigada, viu? Gratidão, um Tchau, beijo. Ana. Obrigada. Tchau.